Oi, gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, meninas. Vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã, tá? Então é assim, o nosso canal já conta com uma nova ferramenta do YouTube, que é o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de vocês colaborarem financeiramente com o canal. Ele é simbolizado por um coração que tem um cifrãozinho dentro. Ele está logo aqui, ó, abaixo do vídeo, onde vocês vão ver compartilhar, remix, vai arrastando que vocês vão ver esse coraçãozinho. Gente, costureiras, clica no coraçãozinho só para ver os valores. Eu sei que tem a partir de R$2, tem de 2, tem de 4, tem de 5, tem de 10. Você vai poder colaborar com quanto você puder, quanto couber no seu bolso e quando você quiser também, tá? E se você quiser também. Mas não custa clicar no coraçãozinho só para ver os valores, né? Porque vamos combinar que R$2, gente... Gente, o que é R$2 em troca desse conhecimento? R$2 a gente, às vezes, está na rua, a gente não compra nem uma garrafinha d'água. Então é assim, se der para colaborar, se vocês quiserem colaborar, se vocês acham pertinente colaborar, eu agradeço do fundo do coração. Mas se não der também, tá tudo bem, tá? Eu sei que a vida de uma artesã é difícil, nós temos que matar 2 leões por dia. Então é assim, gente, eu agradeço se puder, se não puder, tá tudo bem, tá? Mas vocês podem ajudar o canal de uma outra forma, que é o quê? Com o engajamento, clicando no gostei, compartilhando nas suas redes sociais, nos comentários, deixando pelo menos uma figurinha. E já que vai acessar os comentários, gente, coloca suas dúvidas, coloca sugestões de peças, de técnicas que vocês gostariam de aprender, porque às vezes eu gosto de trazer aqui o que está faltando em vocês, tá? Então é assim, hoje nós vamos fazer mais um pano de prato. Eu gosto muito de fazer pano de prato, porque pano de prato é uma peça que gasta pouco material e que quem está iniciando consegue fazer e que é muito vendável, porque toda dona de casa tem que comprar pano de prato para sua casa. O pano de prato que nós vamos fazer hoje é esse barradinho aqui. Ele é super bonitinho de fazer. Nós vamos fazer ele do zero, tá? Vamos fazer essa bainha aqui. Eu ensino a fazer essa bainha, ensino a fazer o barrado secundário e ensino e mostro também como fazer esse barradinho aqui, que fica especial. Gente, pano de prato vende o ano inteiro. Final de ano é a hora, novembro e dezembro é a hora de vocês venderem esse tipo de artigo, porque dona de casa não só se arruma, mas quer arrumar a casa também para receber os seus convidados. Então, gente, para fazer esse nosso pano de prato do zero, partindo do zero, o que vocês vão ter que providenciar? Um tecido para pano de prato. Esse meu tecido aqui, eu comprei ele a metro. É claro que você vai comprar o seu do jeitinho que você comprou na sua casa. Ele a metro. É um tecido da Santa Margarida. Tecidos da Santa Margarida, eu costumo comprar o que está mais barato, é claro, mas você sempre tem que privilegiar a qualidade. É ótima qualidade, Santa Margarida. Ele absorve bem a água, ele é bem fechadinho, tá? É um tecido bem fechadinho e o encolhimento dele é menor que os outros. Então, ele tem várias vantagens, mas você vai comprar o que você tem acesso aí na sua casa. Aí agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a bainha dele.
Então, gente, para fazer essa nossa bainha decorada, nós vamos utilizar a cianinha. Você vai colocar a cianinha na beirada do tecido, tá? E vir costurando no meio dela, beleza? O ideal é utilizar a cianinha do tamanho médio, tá? Porque a pequena não funciona, tá vendo aqui? Vai colocar lá na beiradinha e vai costurar aqui, ó, no final da primeira ondinha, beleza? Vai com cuidado. Tudo que fizer de um lado, nós vamos fazer do outro lado também, tá? Não tem mistério. Aqui, ó, gente, como é que ficou costuradinho, tá vendo? Ela tá na beirada do tecido e olha onde tá a costura, no finalzinho da primeira onda, tá? Então, gente, nós vamos agora dobrar a nossa cianinha para trás, tá vendo? Desse jeitinho que eu tô fazendo aqui. Dobrou, vai ficar assim, ó. A frente vai ficar assim e o outro lado vai ficar desse jeitinho aqui. Aí agora nós vamos dobrar mais uma vez, ó, preste atenção, tá assim, esse é como se fosse, a frente vai ficar assim, e nós vamos dobrar de novo. Aí, ó, vai ficar a bainha certinha no lugar. Ó, o ideal é a utilização do ferro de passar. Ó, estamos fazendo a primeira dobradura utilizando ferro. Ao passar, cuidado para não encostar o ferro na cianinha, porque a cianinha é material sintético e estraga, tá? Ó, essa é a primeira dobradura, jogando a cianinha para trás. Faz com cuidado para que não danifique a sua cianinha, o seu aviamento, ok? Agora nós vamos fazer a segunda dobradura, tá? A cianinha está dobrada para um lado, agora nós vamos dobrar ela de novo para ficar a bainha. Tá vendo aqui a bainhazinha? Vamos voltar a utilizar o ferro com cuidado. Tudo que fizermos de um lado, vamos fazer igual do outro lado, tá? Para a bainha ficar perfeita. A auréola é o arremate do tecido. Então fica geralmente, principalmente no tecido do pano de prato, ela fica uns furinhos, ela fica uns nozinhos, tá? É a proteção do tecido, mas também na hora de virar o barrado, ela aparecer no avesso, fica feio, tá? É um tipo de acabamento feio. Então o que nós vamos fazer? Eu botei aqui uma régua e fiz um risco, deixando só uma beiradinha da auréola, tá? E vou cortar. Isso nós vamos fazer nos dois lados, tá? Os dois lados, cortei a auréola quase toda. Então, o nosso pano de prato vai ficar assim, ó. Essa bainha, ela fica estreitinha. Então, ó, deixa eu ver aqui. Tinha 50 centímetros, né? Vamos ver quanto que vai ficar de largura agora o nosso pano de prato. Nosso pano de prato agora vai ficar com 48 centímetros, beleza? Agora vamos para o nosso barrado secundário. O barrado secundário é um barradinho estreito que leva um elozinho de tecido para a dona de casa pendurar. Esse elo de tecido... Ui, tá escorregando tudo aqui. Esse elo de tecido, gente, eu corto ele com 20 centímetros, 20 por 5. Aqui eu dobro igual viés e dobro mais uma vez... E vou passar uma costura de um lado e de outro, tá? Aí vai ficar um elozinho de tecido, depois eu até faço assim, ó. E dou uma costurinha aqui para ele ficar firme. Agora, o barradinho em si, ele vai ter, ó. Nesse caso aqui, eu cortei ele com 50 centímetros. Isso quer dizer o quê? Que ele tem
1 centímetro sobrando de cada lado do seu pano de prato, tá? Vai depender da largura do seu pano de prato. Mas no assim ele tem 5 centímetros, que ele é bem estreitinho mesmo. O meu pano de prato, ele tem um desenho e esse desenho tem uma direção. Então, se esse é o seu caso, você vai pegar a parte, ó, do pezinho do desenho, ó, a corujinha tá aqui de pé, é na parte do pezinho. Por que é na parte do pezinho? Porque ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó, com um elozinho aqui e ele de pé. Então, a parte de baixo dele, a parte do pé do desenho, que nós vamos ter que costurar. Aí, nessa parte, para o acabamento ficar legalzinho, eu já dobrei 1 centímetro, passei e vinquei, tá? Então, agora nós vamos fazer isso aqui. Vamos ajeitar o elozinho de tecido e costurar aqui. Esse elozinho de tecido, a parte do elo vai ficar para baixo, aqui, ó. Ao contrário, peraí. Você vai botar aqui o pano de prato, o avesso do pano de prato para cima, o elozinho de tecido aqui na beiradinha. Você vai escolher aonde você quer. Tem gente que prefere no meio, eu prefiro no cantinho. E aqui o nosso barradinho. Então, assim, ó, verifica se esse nosso barradinho tá aqui, ó, 1 centímetro para fora. Pode ser 1 centímetro, 1,5 centímetros, de acordo com o corte que você fez, tá? Vamos botar aqui, ó, um pezinho de máquina, ou seja, o pé do. Você pode alfinetar se tiver dificuldade. Vamos fazer uma costura reta. Retrocesso no início e retrocesso lá no final. Ó, aqui onde tem um elozinho de tecido, nós vamos dar uma cortada para não ficar muito grosso, tá? Aí nós vamos abaixar ele, ó. Pouca coisa, gente. Se você tiver à mão o ferro, você vai dobrar, passar e vincar, tá? Ó, passando a costura, nós vamos passar a costura aberta, porque dessa forma fica muito mais fácil acomodar no lugar direitinho o barrado, tá? É alfinetar, cuidar as laterais, botar para dentro o acabamento. Agora, gente, nós vamos costurar toda a volta do barrado, tá? Fixando direitinho. E o barrado secundário tá praticamente pronto. Olha que belezinha que fica. Fica muito legal, né? Ó, perfeito. Esse nosso barrado, nós vamos precisar de um quadrado de tecido, tá? Esse quadrado aqui tem, acho que é 12. Ó, esse quadrado meu aqui, ele tem 12 por 12, tá? Coloquei ele num papelzinho mais grosso. Aí, ó, nós vamos pegar o tecido que a gente quiser. Eu tô utilizando só essa cor aqui, só esse tecido. Mas você pode intercalar cada triângulo de uma cor e seu gosto da artesã. Coloco em cima do tecido, risco e corto, tá? Eu vou precisar de 5, tá? 5 triângulos quadrados desse. Aí você vai fazer a seguinte dobradura, ó. Ponta com ponta, fica um triângulo grandão. E depois de novo ponta com ponta. Beleza? Aí ele vai ficar assim, desse tamanho. Você pode fazer maior ou menor, de acordo com a sua vontade e do que você quer, tá? Você pode colocar, como são 5, colocar 3 12 por 12 e 2 10 por 10, que vai ficar intercalando um grande, um pequeno, um grande, um pequeno, dá certo também, tá? Aí o que nós vamos fazer? Ó, pano de prato com o avesso dele para cima. Quando você for colocar, cuidado para você distrair, pensar que essa daqui é a frente, mas não é não, a frente é a que tá o
a decoração, tá? E nós vamos pegar os nossos 5 triângulos e distribuir ele aqui na pontinha. Da seguinte forma, os da beirada, eu vou colocar sempre no lugar que é abertinho para dentro, tá? Então vai ficar a dobra para fora, que aí o acabamento fica mais bonitinho. Ele vai ser colocado aqui, ó, gente, na beiradinha, tá? Do tecido. E aqui também na beirada. Vai colocar aqui e vai intercalando. Intercalar para que, ó, ultrapassa, tá? Mas não procura sempre fazer na mesma distância. Porque aí fica, quanto mais certinho você fizer, mais bonitinho vai ficar do outro lado. Aí você pode alfinetar assim, ó. Esse aqui eu vou alfinetar aqui. Só para segurar. Vou alfinetar aqui nessa beirada também, onde está a sobreposição, tá? Dos triângulos. Alfinetar ou fazer direto, mas para quem está iniciando, eu acho melhor assim, alfinetar, tá? Então, aqui, ó, tá com avesso para cima. Aqui é indiferente porque tá assim. Os dois da beirada tá com a dobra para fora, tá? Os do meio é indiferente. Nós vamos fazer uma costura que já poderíamos fazer direto aqui, colocar outro barrado aqui e direto. Mas esse é um canal para iniciante. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma costura de proteção para poder tirar os alfinetes. Vamos fazer uma costura aqui, ó, na beiradinha desses triângulos, tá? Costura de proteção, ela é sempre assim, ó, na beiradinha, só para o tecido ficar no lugar e você poder colocar o barrado em cima. Costuradinho, tá? Não tem risco de sair. Agora nós vamos ver o nosso barrado principal, tá? Vamos montar ele. O nosso barrado principal vai ser o das corujas, como é esse daqui mesmo, como é o de lá. Então é assim, gente, na cabecinha da coruja, seu tecido tem um desenho, se esse desenho tem uma direção na parte de cima do desenho, ou seja, na cabecinha da coruja, nós vamos colocar esse debrum aqui, que é um tecido também. Então é assim, aqui o nosso barradinho, ele vai ter 2 centímetros, 3 centímetros a mais que a largura do seu pano de prato, porque nós precisamos que sobre 1,5 centímetro de cada lado para fazer o acabamento, tá? Ele tem no assim 10 centímetros. Nós temos um outro tecido que é do mesmo tamanho que esse, a mesma largura que esse. E no assim ele tem 5 centímetros. Nós vamos dobrar ele ao meio, passar e vincar, tá? Aí o que nós vamos fazer, ó? Eu vou colocar ele aqui na beiradinha. E nós vamos fazer um pezinho de máquina aqui, com retrocesso no início e retrocesso no final. Esse tecidinho para lá, passar, vincar direitinho, tá? Ó, que aí ele vai ficar assim, ó, gente, com esse frisozinho aqui em cima. Ele vai ficar desse jeitinho aqui, tá? Se você quiser, pode passar uma costura aqui, ó, que é o que eu vou fazer. Ó, eu fiz um ponto decorativo e com a linha branca mesmo, tá? Ó como ficou bonitinho. Ó, tecido do pano de prato com avesso para cima, tecido do barrado também com avesso para cima,
certificando que na beiradinha sobra 1 centímetro para fazer o acabamento. Vamos alfinetar e costurar aqui em cima, costurar um pezinho de máquina, tá? Com retrocesso no início e retrocesso no final. De um lado e de outro sobrou tecido, que é onde nós vamos fazer, dobrar e fazer o acabamento, beleza? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar essa partezinha aqui lá pra frente. E os triângulos vão ficar penduradinhos, ó, desse jeitinho aqui. O ideal é passar, porque aí você passando essa costura aqui vai amolecer, vai ficar mais maleável e ele vai ficar mais certinho, tá? Então, dá uma puxadinha para fora e vem com o ferro. Ó. Dobradinho direitinho, nós vamos fazer uma costura em toda a volta do tecido, tá? Como vocês podem ver, não precisou nem de fazer, de botar pet aplique nem nada. Ele já ficou bem bonitinho, bem colorido. Qual tecido estampado eu ia utilizar? A gente sempre utiliza um estampado com um de composição, tá? Nunca 2 estampados. Pode ser que algumas vezes a gente utilize 2 de composição, mas estampado é um só, porque senão fica uma briga de desenhos, tá? Então, assim, ó, eu escolhi esse tecido da coruja, de estampado. Então, as cores das corujas são os amarelos, são os vermelhos e os azuis, tá? Que são as cores que mais se destacam. Eu escolhi colocar detalhes em azul. Então, eu coloquei os triângulos em azul e aqui em cima um outro tecido que tem também uma listrinha azul, tá? E a cianinha que decora a lateral também azul. Tudo isso faz uma diferença na hora de você compor o seu barrado. O barrado nem precisa ter um pet aplique. É claro que se tiver, vai chamar muito mais atenção. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, um beijo no coração de todas. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.